Na verdade, eu sou de uma família com recurso financeiro baixo, pobre, né? Me perguntavam quando criança o que era que eu queria ser. Eu dizia que queria ser bombeiro porque eu não tinha noção do que era. Pra mim era salvar vidas. Até quando eu descobri que era médico que salvava vidas, eu resolvi fazer medicina, né? Antes eu não estudei em nenhum colégio particular, sempre foi colégio público. Fiz meu segundo grau como químico lá em Salvador. Na época que eu fiz faculdade, só tinham duas, que era a Baiana e a Federal. Aí eu fiz a Federal como médico, né? Entrei para medicina e aí comecei a decorrer nesse processo, fui fazer coordenação médica, trabalhei fazendo gestão hospitalar, pós em UTI, trabalhei como intensivista. Chegou um limite que eu estava muito estressado, com muita responsabilidade, estava bem acima do peso. Nessa época eu tinha até academia de ginástica, mas eu quase não andava na academia mais. Foi quando chegou para mim um colega para falar de ortomolecular, eu entendi do que ele estava falando, porque eu lembrei da minha química. Meu pai chegou a fazer farmácia bioquímica, então entendi um pouco do laboratório e aí comecei a estudar a parte de ortomolecular, fui fazer nutroendocologia e aí eu cheguei a conhecer a medicina integrativa e comecei a me envolver como médico integrativo, que aqui no Brasil as pessoas fazem pouco caso, mas na Europa, Estados Unidos já se tem como uma especialidade. As pessoas não entendem, aqui no Brasil o que tem especialidade é o que tem residência. Então, por exemplo, cirurgia, você tem um hospital que tem a residência em cirurgia, o cara faz uma residência, depois ele faz uma prova de título. A cardiologia, ele tem o mesmo processo, tem prova de título. A medicina intensiva começou a ter a residência, mas antes você fazia curso, trabalhava e fazia uma prova de título e aí você era titulado. Hoje eu não tenho prova de título, mas eu tenho pré-requisitos para fazer prova de título para clínica médica, que eu não fiz, não tive interesse de ter o título, de nutrologia, que eu também não fiz, e de medicina intensiva. A ortomolecular ela não é considerada como uma especialidade, é considerada como uma prática médica, né? Porque não tem nenhuma residência, não tem prova de título. E medicina integrativa, muita gente hoje fala em medicina integrativa, mas porque faz orto ou fez alguma coisa. Fora daqui, a gente entende medicina integrativa quando você agrega várias outras medicinas. Hoje eu tenho um conhecimento de medicina ayurvédica, de medicina chinesa, medicina quântica, eu chegou a fazer prova de medicina quântica, que muita gente acha que não serve de nada, que é balela, mas tem uma ação muito boa, né? O conceito principal da medicina integrativa é você ver o cidadão como um todo, né? Então ver não só o corpo físico como o mental. Eu brinco que a gente tem uma escala, como se fosse uma escala de graduação. O médico convencional, que eu continuo sendo um clínico, eu continuo dando plantão em emergência, eu não quero perder esse contato com essa medicina, que queira ou não, na emergência, a convencional é que vai resolver, não vai, a orto não vai conseguir resolver, a medicina integrativa não vai conseguir resolver. Obviamente é uma medicina preventiva, evita que chegue lá, mas quando tá grave não consegue resolver. Na medicina convencional a gente trata a doença. Na orto a gente começa a ver a alteração bioquímica que pode provocar a doença. Na quântica eu começo a ver a mudança de energia, que é a frequência que vai provocar alteração bioquímica, que vai provocar a doença. E quanto mais cedo eu consigo antecipar a doença e não deixar nem chegar a alterar para fazer a doença, seria uma estratégia excelente para manter uma saúde, né? Tenho muitos colegas que se titulam como médicos integrativos que querem chutar o pau da barraca sobre a convencional. A convencional é a base, é onde você vai ter o paciente crítico. A gente tem que integrar, então ela nunca vai ser o futuro. É uma medicina do futuro, porque é uma medicina que previne, mas não que ela vai ser o futuro, ou seja, como se fosse abolir a convencional, não tem como. Se você pudesse dar uma dica para que as pessoas pudessem ter uma longevidade, mas não só longevidade com qualidade de vida, quais seriam essas dicas? Pronto, a gente chama isso de ageresia, que é envelhecer com qualidade de vida. Primeira coisa seria comer e não se intoxicar. Hoje a gente mais se intoxica do que se alimenta mesmo, se nutre. Ainda hoje eu estava atendendo de manhã e estava comentando com um paciente, que é um paciente meu antigo, que levou a filha, a gente estava batendo papo, e eu falando para ele de algumas histórias que a gente vive muitas coisas e não quando para raciocinar que a gente percebe. Existem alguns povos indígenas
que se você for conhecer, esses que estão, eu vou chamar de in natura, ou seja, que não teve muito contato e tal, são magros, são saudáveis, quase você não vê falar em doença. Quando vê doença, é infecção. Mas já tem alguns povos indígenas que já teve uma imersão tamanha com a nossa sociedade, que hoje são obesos e têm diabetes, doenças hipertensivas, cardiológicas, doenças inflamatórias crônicas. Qual é a diferença? É justamente o hábito alimentar. Hoje tem muito processado, muito industrializado, muito adocicado, e isso faz com que haja alteração. A gente tem mais se intoxicado do que se nutrido. Então o primeiro ponto seria comer, ou seja, se nutrir. É a história do descascar mais do que desembalar. Seria o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho de suma importância é a atividade física. Se a gente for trazer um pouco mais para trás, muita gente viveu da lavoura, né? Então o pessoal comia bem, mas passava o dia ali na plantação, era com enxada, arando a terra, tinha um trabalho físico braçal, então ele gastava. Hoje você vê que tem algumas profissões ainda que tem um trabalho braçal forte, como um estivador, como um ajudante de pedreiro. Então o consumo de comida para ele não vai fazer muita diferença sobre a questão de alteração de composição corpórea para ele. Se ele tem um percentual de massa muscular boa, com um percentual de gordura baixa, ele vai ter saúde, que a quantidade de gordura no corpo em excesso, ela libera interleucinas, NF-kappa-beta, que são marcadores inflamatórios, então acaba expondo ao indivíduo a uma doença. Enquanto o músculo, ele traz benefícios. Tem vários hormônios que são liberados pelo músculo. Eu costumo dizer que existem dois que pouco se fala, mas são de suma importância. O IGF-1, que é uma proteína reparadora. Então, por exemplo, se eu tô com uma lesão no braço, treinei perna, o treino que eu fiz de perna, ele vai liberar esse IGF-1 que vai conseguir fazer o reparo no meu ombro. Ele consegue atravessar a barreira hematolicórica e fazer neuroplasticidade, fazer regeneração de neurônios. E é só fazer atividade física que você vai fazer isso. Então, é um dos. Tem vários. O outro que eu acho bem importante, tem se falado, começou a se falar agora bastante, é o chamado de irisina. Tem alguns trabalhos mostrando o uso da irisina para regeneração da cognição em pacientes com Alzheimer e da memória. A gente consegue esse hormônio treinando, fazendo a musculação. Agora, o conceito de musculação para muita gente fica muito pesado, porque quando se fala em musculação, na mente de muita gente só vem o corpo de fisiculturista, é aquele negócio que acha grotesco demais e tal. Então, muita gente tem medo de ficar com o corpo assim. Musculação é botar o músculo em ação, é treinar. A lei do uso e desuso existe. A gente precisa tomar cuidado. Eu preciso treinar para ativar. Se eu não uso, eu inativo, faço sarcopenia. O terceiro passo seria dormir bem. Dormir bem não é dormir horas. Tem gente que acha que para dormir bem tem que dormir 8, 10, 12 horas de sono. Não é isso. Muitas vezes você pode dormir até 5 horas, mas tem um sono de qualidade. O que seria um sono de qualidade? Sono profundo. Você durma e descanse. Você não acorda cansado. Aquele sono que você passa 12 horas, mas alguém abre a porta, você tá ali ouvindo tudo, você tá com a mente funcionando. Isso não é um sono de qualidade. Outro ponto é o estresse, que esse é o mais complicado. Hoje, na forma que a gente vive nesse ativismo todo, é complicado você viver zen. Por isso que muita gente acaba buscando a meditação e tal, mas é o controle do estresse. Seria a grande sacada para ter saúde. Acho que o pilar seriam esses quatro aí. Eu sou adepto ao jejum. Tem uns trabalhos que mostram que eu não falo nem jejum, faço restrição alimentícia como uma das estratégias para aumentar a longevidade, porque você diminui a produção de insulina para algumas pessoas. Eu fiz uma pós com Laí Ribeiro, né? Que para mim, eu digo que eu tive a oportunidade de estudar com dois caras que para mim não são desse planeta. Elcimar Coutinho, que é um pesquisador, foi meu professor na faculdade. Hoje ele está com 82 anos, se eu não me engano, mas a lucidez, a dinâmica, a energia dele é fora do comum, a inteligência que aquele cara tem é fora do comum. E o outro é Laí Ribeiro, que eu fiz após, que muita gente critica muito, mas é porque o nível de conhecimento dele está muito acima da média. E Laí sempre fala uma coisa que eu acho bem interessante: quanto mais insulina você tiver, menos tempo de vida você vai ter.
a gente tem que ter um controle desse hormônio insulina. Uma das coisas que ajuda muito a controlar a insulina é o jejum ou a restrição alimentícia, né? Então eu sou adepto. Eu faço hoje a restrição para mim. Não obrigo meus pacientes a fazer, mas quando eu posso eu oriento, porque eu sei que tem benefícios. Claro que existe estratégias. Tem pessoas que não dá para fazer. Tem gente que tem a insulina já baixa, então essa pessoa a gente precisa dar uma otimizada. Mas hoje tem vários trabalhos mostrando que realmente a restrição é quem faz a longevidade. O mais importante assim na vida do ser humano, aí já entra, vai além da parte médica, é saber respeitar o próximo. Acho que o nosso país está bem menos isso. E o respeitar não é só o espaço físico, mas a forma de pensar das outras pessoas também, né? É a questão energética. Muitas das vezes tem gente que olha para outra, a gente tem um costume de, porque a outra está crescendo, em vez de você querer crescer, aqui no nosso país é querer derrubar. Queira ou não, isso interfere na nossa saúde também, que é a energia.